A gente abre os nossos ouvidos espirituais, Deus sempre fala conosco. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos cantando essa canção, eu fiz questão de colocar ela, essa canção que diz: segura na mão de Deus e vá. Amém? Segura na mão de Deus e vá. Canção tremenda, não é só um clássico, né? Como o Alvo Mais Que a Neve, como Mais Perto Que Ele Está. Ela é um clássico, né? Mas ela é um clássico porque ela traz uma verdade que sempre nós queremos ter na nossa vida. Amém, querido? Ela é um clássico que traz essa colocação. Nós temos desafio que precisa de segurança. E aí ela propõe, se você quer ter essa segurança, segura na mão de Deus e vai. Amém? Então eu marquei até aqui algumas das frases que nós cantamos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, né? Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando, confessando, segura na mão de Deus e vai. Amém, querido? Glória a Deus. Que palavra tremenda. Por quê? Ela está dizendo pra gente que a gente tem alguém em que nós podemos confiar no nosso dia a dia. Amém? Tem tanta batalha, tem tanta luta, mas nós temos também um porto seguro. Esse porto seguro é Deus. Esse porto seguro é a mão de Deus que nós podemos segurar e ir. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 14, versículo 31. Mateus 14, 31. Diz assim, ó: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Glória a Deus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento, esse tempo precioso, na tua presença com cada um dos meus irmãos. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe a sua palavra e que ela venha de encontro às nossas necessidades e que assim nós possamos ser edificados por ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu às vezes chego em casa e a Bispa Esther está o quê? Assistindo a uma série. Está assistindo um documentário. Ela gosta muito de assistir documentário. Já assistiu da rainha, agora já assistiu do filho do rei com aquela atriz, enfim. Ela gosta de estar a par dessas questões, né? E aí, eu chego em casa às vezes, ela está assistindo algo, e o que eu falo? Falo assim: amor, o que é isso? O que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Aí ela diz: aconteceu isso, isso e isso. Por quê? Porque eu vi uma cena, e a cena me chamou a atenção. E aí eu quero saber o que levou àquela cena. E aí ela conta, é interessante. Eu nem assisti, mas ela pode trazer para mim o quê? Informações que me fizessem entender de fato o que estava acontecendo. Amém? Muito bem, aqui nós temos isso, nós temos só um flashzinho, a metade de um versículo que está dizendo o quê? E logo Jesus estendeu a mão e segurou. E o tema é claro, segura na mão de Deus. E aí Pedro segurou na mão de Jesus e Jesus o salvou de um momento difícil dele e poderia ter causado o quê? Afogamento para Pedro, mas ele foi salvo por Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu marquei aqui, esta era uma cena que teve muita tensão, muita pressão, seguido de ousadia, com uma derrapada de fé e com um socorro bem presente. Amém? E qual era o socorro bem presente? A mão de Jesus. Amém? Diga, era a mão de Jesus. Jesus estava ali para segurar na mão de Pedro. Pedro foi capaz de alcançar a mão de Jesus. E aí o milagre aconteceu. Ele foi salvo. Amém? Glória a Deus. Aí muitos dizem: não, mas o milagre foi que ele andou sobre as águas. Querido, que milagre poderoso. Ele andou sobre as águas. Amém? Mas graças a Deus que quando a fé dele fraquejou, ele tinha Jesus para que ele pudesse segurar na mão e se salvar daquele momento. Amém, querido? Precisamos enxergar isso. Muito importante, que isso é importante que nós vamos falar hoje. Amém? Eu quero voltar então um pouquinho às cenas anteriores desse episódio, né? O versículo 22 diz assim: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E aí eu quero que você enxergue aqui. Nós estamos já passando para o outro lado. Estamos encerrando 2022, estamos iniciando 2023. Aqui nos Estados Unidos não estão mudando tantas coisas, mas algumas coisas vão mudar para os brasileiros, algumas coisas vão acontecer aqui importantes, alguns avanços, principalmente em Massachusetts, importante. Nós brasileiros que moramos aqui sabemos dos avanços importantes que nós conseguimos. Mas aí no Brasil tem muita coisa acontecendo. A gente não sabe direito, a gente está orando, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí no Brasil a história é outra. Aí no Brasil existe hoje um tumulto. Por quê? Porque existe uma insatisfação total. Nós enxergamos isso. Nós olhamos aqui, vemos os noticiários. Nós temos aqui nos Estados Unidos
Nós temos aqui nos Estados Unidos os protestos, em Boston, em Nova York, em Orlando, Miami, em todo lugar a gente vê protesto. Por quê? Porque os brasileiros estão indignados com a atual situação política do Brasil, com a atual situação do judiciário, enfim, tantas coisas estão no ar. Ou seja, a gente entra num lugar em que a gente não sabe direito o que está acontecendo. A gente vai para um lugar que a gente não sabe direito o que está acontecendo. E Jesus, ele está enviando os seus discípulos. E os discípulos não conhecem o futuro. Os discípulos não sabem o dia de amanhã. Os discípulos não sabem o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Porém, Jesus sabe. Amém? Isso é muito importante a gente entender. Jesus sabe. Jesus sabe hoje, Jesus sabe amanhã, Jesus sabe depois de amanhã. Amém? Jesus sabe. E eu preguei aqui, você sabe, né? Quando Deus disse para Jeremias, compre um terreno. Compre um terreno. Por quê? Por que Deus estava dizendo para comprar um terreno? Porque Deus sabia da luta, da dor, de todas as circunstâncias que estavam chegando, mas Deus também sabia do depois. Amém, querido? Depois que passasse toda aquela situação, depois que Israel passasse por toda a circunstância que devia passar, para ser inclusive corrigido por Deus, havia uma resposta, estava lá na frente. Amém? E aqui, Jesus, a unção que estava em Jesus era 1000 vezes melhor do que o clima-tempo que nós temos hoje. Aqui, às vezes, né, a gente fala, essa semana vai nevar. Nós começamos agora a temporada de neve. Então, essa semana vai nevar. E aí, a gente fica na expectativa de cair a neve. E aí um fala, não, 50%, 60%. E fica naquela questão e tudo mais e tal. Aí, às vezes, dá 100% de neve. Então, a gente fala, não, a neve vai cair. A neve vai cair. Então, você fica se preparando já para a neve. Aí, chega no dia e não cai a neve. Só que coisa, mas o clima-tempo não disse que ia cair a neve? O clima-tempo diz que cai a neve, mas as coisas mudam, os ventos sopram diferente, né? Às vezes as camadas mudam e às vezes não acontece exatamente como eles queriam, apesar de eles terem muitos monitores, muitos lugares são monitorados para que eles possam chegar às conclusões, mas com Jesus é diferente, amém, querido? Porque Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, ele é tudo isso. Aí você fala, não, mas Jesus não era Deus, mas a Bíblia diz que ele tinha uma unção ilimitada. Deus deu a ele condições de prever o que iria acontecer. Então Jesus sabia, ele sabia que ia acontecer uma tempestade, ele sabia que os discípulos iam passar por um momento muito difícil, ele sabia do pânico que ia alcançar os seus discípulos. Jesus sabia de tudo isso, amém, querido? E Jesus sabia e enviou os discípulos. E aqui é a palavra. Jesus sabe do que nós passamos, mas ele sabe o que nós vamos passar. Ele sabe dos desafios, ele sabe das lutas, mas ele não fica revelando pra gente, porque a gente espera sempre que Jesus revela pra gente. 2023, não, nós queremos que Jesus seja como uma cartomante, né, que chega lá e adivinha o futuro. Diga pra gente como é que vai ser 2023. Diga pra gente como é que vai ser agora, nesses dias, né? Nós estamos com o olho ainda no Brasil, e aí a gente olha no Brasil e não sabe o que vai acontecer. As pessoas, não, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, vai acontecer alguma coisa. A gente fica sempre vendo as notícias que vêm, que vão, né? Não, vai acontecer isso, vai acontecer. Um lado o PT diz uma coisa, do outro lado o bolsonarista diz outra, e a gente vê aquela coisa toda acontecendo, né? E aí a gente não sabe, mas a gente quer saber, amém? A gente quer ter certeza de coisas que não dá para ter certeza. Mas é interessante que mesmo quando nós lidamos com Deus, Ele também não nos dá essa certeza. Essa é a questão. Deus não nos dá essa certeza. Jesus, quando chega para Pedro, ele diz, Pedro, depois de um milagre tremendo, olha a expectativa de Pedro. Depois que Pedro recebe um milagre, uma coisa tão fantástica, tão poderosa, que ele quer se afastar de Jesus porque ele se acha um pecador. Uau, que coisa que Jesus fez! Aí Jesus diz, não se afasta não. Não, Pedro. Se você se afastar, aí sim, você vai continuar sendo um pecador. Mas se você se aproximar de mim, eu vou te fazer pescador de homens. Amém, querido? Não é pecador, é pescador. Pescador de homens. Então Jesus faz o quê? Jesus dá para Pedro uma esperança. Jesus colocou entusiasmo no coração de Pedro. Jesus colocou ânimo no coração de Pedro. E aí o que aconteceu? Pedro, de fato, creu. Eu vou, de fato, seguir Jesus. Porque assim como eu tive uma pesca maravilhosa, assim eu vou pescar homens também. Vai ser uma bênção na minha vida. Amém, querido? Aconteceu? Claro que aconteceu. Pedro teve 2 pescas maravilhosas. A primeira, onde Jesus convoca ele, e depois, quando ele tinha se afastado de Jesus, Jesus vai à praia. São 2 pescas maravilhosas. E depois que o Espírito Santo veio sobre Pedro, ele teve 2 pescas maravilhosas de homens. Numa, ele pescou 3.000 homens, na outra, ele pescou 5.000 homens. Jesus equivaleu, amém, querido? 2 pescas maravilhosas de peixe, 2 pescas maravilhosas de homens. Jesus é maravilhoso demais, amém, querido? Glória a Deus. Agora, quando Jesus chamou Pedro e disse, você vai ser pescador de homens, Jesus não disse para ele, você vai ser preso. Você vai ser preso, você vai ser perseguido, você vai ser pressionado. Jesus não disse nada disso para ele.
Jesus disse, você vai ser pescador de homens. É isso. Por quê? Porque Jesus não quer que a gente desista. Amém, amado? Jesus quer que a gente ande com a palavra de fé. Amém? Jesus quer que a gente ande com a palavra de vitória. Jesus quer que a gente entre o próximo ano com a palavra que impulsiona o nosso coração. Não é uma palavra que derrota nossas vidas. Amém, querido? Mas Jesus sabe de tudo. Amém? Jesus sabe de tudo. Jesus sabe das tuas vitórias, Jesus sabe das suas derrotas. Jesus sabe das suas alegrias e das suas tristezas. Jesus sabe do seu sorriso e das suas lágrimas. Jesus sabe de tudo, amém, amado? Mas mesmo assim, Ele te envia. Ele não apenas sabe do que nós vamos passar, mas Ele nos envia sabendo do que nós vamos passar. Aí no 23, Ele despede a multidão e Ele vai orar. Ah, querido, olha que coisa interessante, né? Ele despede a multidão e não vai de encontro aos discípulos. Porque a gente pensa, o mais lógico é, se Jesus sabe do que eles vão passar, então é claro, vai enviá-los e vai fazer o que tem que fazer ainda, que é despedir a multidão, mas depois ele já vai na sequência, porque ele sabe que eles vão ter dificuldade, ele sabe que eles vão se apavorar, eles sabem que eles vão passar por medo, ele sabe da aflição que eles vão passar, tudo isso ele sabe. Então ele vai despedir a multidão e ele já vai de encontro aos discípulos. Não, eu me lembro muito daquela passagem de Lázaro, né? Lá em João 11, que ele faz o quê? Jesus é avisado que Lázaro está doente, está muito enfermo, está quase morrendo. Então, as irmãs de Lázaro estão esperando. Jesus, ao saber disso, ele já vai sair correndo, vai vir ao nosso encontro. E aí, Jesus ainda e ele demora 4 dias. Inclusive, durante esse tempo, os discípulos começam a insistir com ele. E ele fala, Lázaro já morreu. Mas é bom que seja assim. Ninguém, em sã consciência, vai achar que seria melhor Lázaro ter morrido. Não, eu falo assim, não, seria melhor que ele tivesse vivido. Mas Jesus está falando do milagre, amém? Do milagre que Jesus ocasionaria. E Jesus estava dizendo que estava no controle de tudo. Amém, querido? Então, eu fico olhando aqui, Jesus vai despedir a multidão. Jesus não tem uma pressa que nós temos. Nós temos uma pressa para a resposta, nós temos uma pressa para o milagre. Para nós é tudo para ontem, né? Mas Jesus não. Jesus está fazendo no tempo certo, amém, amado? Jesus vai fazer no tempo certo, amém, querido? Sabe, aqui a gente fica olhando, muitas vezes, né, tantas circunstâncias que a gente enfrenta, né? Ah, uma luta, eu quero aquele documento que chegue logo, né? Ah, eu quero que Deus responda aquela causa para mim. Ah, não, que o governo faça isso. A gente sempre tem muitas expectativas. Se aí, querido, no Brasil você tem expectativa, aqui nós temos também. Se aí você espera alguma resposta, aqui nós esperamos também. Então nós ficamos, né, esperando aqui, Deus faça, Deus mova, Deus transforma essas circunstâncias. Mas Jesus está fazendo tudo no tempo certo. Como aquela viúva que estava lá importunando, até que aconteceu o milagre. Ela importunou tanto o juiz que aconteceu o milagre. Jesus falou assim, não, mas eu vou chegar. Sem demora eu vou chegar. Mas se caso eu demore, porque está falando do nosso relógio, se caso para vocês eu demorei, ainda assim, quando eu chegar, eu preciso encontrar fé na terra para que eu possa agir. Amém? Então nós precisamos manter a nossa fé. E aí aqui eu vejo isso. Jesus foi lá, despediu as multidões, mas depois ele foi orar. Amém? Porque a oração de Jesus na terra significava comunicação com Deus. Amém? Jesus tinha um encontro marcado todo dia com o seu Pai. Assim como Adão, lá no passado, que tinha encontro marcado com Deus todo dia, mas desprezou esse encontro. Não, Jesus tinha. E Jesus não desprezava o encontro. Jesus sempre ia de encontro a Deus. Ele sabia o tanto de coisa boa ia sair daquele encontro. Ele sabia o quanto de força ele recebia com aquele encontro. Ele sabia o quanto de unção que ele recebia naquele encontro. Ele sabia o quanto de saudade ele matava com aquele encontro, né? Porque Jesus estava ali na condição de homem. Ele precisava desse relacionamento com Deus. Ele não desprezava o relacionamento com Deus. Amém, querido? Nós precisamos entender isso. A resposta está em se relacionar com Deus, clamar a Deus, buscar a Deus, falar com Deus, entrar no quarto, orar, buscar, jejuar, lutar para que Deus possa mover. Deus possa mover. Por quê? Porque às vezes os homens não fazem. Por quê? Porque são limitados. Não, os homens não são maus. Às vezes a gente acredita em algumas pessoas e a gente fala, pô, essa pessoa me decepcionou demais. Essa pessoa, eu esperava mais dela. Querido, espere menos dos homens. Não porque eles são maus, não porque eles querem ter o mal, não, porque eles são limitados. Porque eles têm até um ponto que eles vão, mas depois há um limite, não consegue mais. Agora, quando eu acredito em Deus, Deus pode fazer, Deus pode mover, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus é ilimitado. Ele diz, para mim, não há impossíveis. Amém, querido? Não há impossível, porque Ele é ilimitado. Então Jesus despede a multidão, mas ele não vai de encontro ainda. Não é o tempo ainda, não vai ainda. Engraçado, tem uma coisa interessante. Paulo foi um dos maiores evangelistas que houve na história. Do Novo Testamento, com certeza, foi o maior. A gente comparar as viagens de Pedro fez viagens missionárias, fez muitas coisas. Paulo fez muito mais, se você analisar,
não somente pela quantidade de viagens, mas o quanto que ele alcançou. E a gente vê Paulo com esse desejo de pregar o evangelho, né, de compartilhar aquilo que tinha recebido. Ele se sentiu devedor, querendo sempre pagar a dívida, né? Então ele vai sempre querendo evangelizar, evangelizava todo mundo que ele encontrava, ele evangelizava. Desde Priscila, vendedor de tecido, até o Sérgio Paulo, que era o procônsul de Roma, um cara com alto cargo no Império de Roma. Ou seja, Paulo queria sempre pregar. E é interessante, ele chega no lugar e Deus diz, não, agora você não vai pregar aqui não. Ainda que você tenha fé, desejo, vontade, eu digo que ainda não. Que coisa, Deus dizer não à evangelização. Deus falar ainda não, por quê? Porque Deus conhece, Deus sabe quando o fruto está maduro e quando o fruto não está maduro, ele está verde. E sabe que comer fruto verde não é bom não faz bem, né? E Deus sabe disso. Deus sabe o momento da gente pregar para algumas pessoas e o momento da gente segurar. Eu tenho a vontade de pregar, mas se ela não tiver a vontade de ouvir, nada acontece. Por isso que às vezes a gente tem frustração, porque a gente não ouve a Deus e a gente quer fazer aquilo que Deus não diz para fazer. Paulo queria evangelizar, Deus falou, peraí, ainda não. Então Deus tinha a direção certa, amém? Deus sabia, e Jesus sabia como ensinar os seus discípulos. É por isso que Jesus não foi de imediato. É por isso que às vezes Deus não vai de imediato. Porque Ele quer nos fazer crescer com as experiências da nossa vida. Amém, querido? E aí, Jesus ficou lá. A Bíblia diz que Ele despede a multidão e não vai ainda não, né? Mas aí, versículo 24. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Uau! Deixa eu contar uma coisa interessante para você aqui. Nós não temos muita experiência com barcos. Nós não fomos para o mar e pegamos um navio ou um barco e fomos e enfrentamos situações, né? Mas com certeza de estrada nós temos experiência. Com estrada nós temos experiência. Por quê? Já passamos por muitos momentos difíceis na estrada. Nós, enquanto coordenadores no Brasil, ia para todo lugar. Rio Brilhante, Bela Vista, Amambaia, Antônio João, Nova Andradina, Três Lagoas, enfim, a gente ia para todo lugar. Por quê? Porque a gente estava o quê? Coordenando. E aí então a gente visitava os lugares. E querido, muitas vezes pegávamos chuva pesada, chuva forte. Sabe aquela chuva quando você está indo numa viagem, você quer chegar em casa e aí você enfrenta aquele temporal e aí tudo fecha, né? Aquela ventania, a chuva surrando o seu carro, batendo no seu carro, o carro às vezes balança e você está numa rodovia e você não está enxergando direito, está enxergando muito pouco, às vezes você está no meio da pista e está achando que está no lugar certo, e aí você passa esse momento difícil, de pavor, de medo, né? Às vezes as meninas dormindo no banco de trás e a gente ali, preocupado naquela situação toda, eu e a Esther, né? E aí, vamos tocar para frente? Vamos chegar em casa ou não vamos chegar em casa? E às vezes, o que a gente fazia? A gente encostava, achava um lugar na pista que era mais seguro e a gente encostava. A gente encostava por um momento e ficava ali. E orava, falava, Deus, move aí, Deus faz, Deus acalma a tempestade, né? Deus, o Senhor sabe, nós precisamos chegar em casa e tudo mais, tal. Deus nos livra de todo e qualquer acidente. Porque você está ali, ainda que no acostamento, você está numa pista que as pessoas não estão enxergando. Você não sabe se ver um caminhão, se vai enxergar você, enfim, pisca-alerta ligado e tudo mais. Mas é um momento de tensão. Então a gente passou por vários momentos em que nós olhávamos as situações e pedimos, Deus, move aqui, Deus faz aqui. Estava cansado, queria chegar em casa, queria dormir, queria descansar, né? Quando a gente chega de uma viagem, dessas viagens tensas, você chega que está tudo duro, né? Você está tenso demais, e aí você chega em casa, é um alívio muito grande, né? Então a gente passava por esses momentos difíceis, assim como os discípulos passaram aqui. Os discípulos estão no meio do mar, que na verdade é o Mar da Galileia, é um rio, né, muito grande, e aí existem tantas essas ondas batendo e tudo mais, toda a situação, apavoro total, Jesus não está ali, né? Fisicamente falando, Jesus não está ali, e eles estão ali naquela situação toda, e aí precisando gerar fé no coração, e o apavoro, aí a luta, aquela coisa toda, e eles estão ali. A vida é assim, desafios são assim. Às vezes você passa por um momento que não é tão complicado, porque não são ondas altas, são ondas pequenas, baixas, mas elas batem o tempo todo. E aí o vento vai batendo e as ondas vão batendo. E é sequencial, né? Você vai sofrendo uma situação aqui, outra ali, é um problema aqui, um problema ali, é uma situação que você não consegue resolver, é outro desafio que aparece, e aí você tem que resolver. E parece que naquele momento todo mundo desaparece, né? Parece que naquele momento não tem ninguém para te ajudar. Parece que naquele momento não tem alguém para te apoiar diante daquela luta, daquela situação. Não tem um abraço amigo, às vezes. Muitas vezes é isso. A gente fica sozinho. A gente fica no meio do mar e está sozinho. As ondas estão batendo e a gente está sozinho. Mas, querido, não se engane. Você nunca está sozinho. Amém, querido? Você nunca está sozinho. Amém? Deus está com você. Deus está observando. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Mas nem sempre Deus age imediatamente. Vamos colocar isso na nossa mente.
Deus sempre está conosco. Ele não nos abandona. Amém, amados? Não é porque Ele não está agindo naquele momento exato como nós gostaríamos que Ele agisse, é que Ele nos abandonou. Não, não. Ele está com a gente. Vamos ver os desafios de 2023. Eu tenho sonhos, eu tenho projeto, eu tenho desafios, eu tenho alvos. Querido, em nome de Jesus, entenda, Deus vai estar com você, amém? Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus vai estar com você e a vitória vai chegar em nome de Jesus, porque nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus são mais que vencedores, não são apenas vencedores, são mais do que vencedores em nome de Jesus, amém? Recebe em nome de Jesus, amém? E aqui então no versículo 25 diz, na quarta vigília da noite, passou o tempo, ó querido, passou tempo, passou horas para que Jesus chegasse, e a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima do mar. E aí o que os discípulos falam? A resposta chegou! Não, não, não. Eles dizem, é um fantasma! Oh Deus, misericórdia! Jesus parecia para eles um fantasma. E é assim mesmo. Às vezes nas situações mais difíceis da nossa vida, a nossa mente está tão atribulada que a gente muda as visões, né? Aquilo que é solução parece que não é resposta. Ele dizia que quando a gente está assustado, né? Cai uma cadeira, faz um barulho, a gente acha que é um tiro. A nossa mente trabalha. Quando a gente está num momento difícil, a nossa mente trabalha contra a gente, sabia? Muitas vezes é isso. Sabe, a gente está pressionado, a mente está trabalhando às vezes contra a gente. E vai fazendo de fantasma coisa que não é fantasma. Vai fazendo de problema que ele não é problema. Vai te assustando até com as respostas que Deus envia, né? Mas entenda, muito claro, Jesus está chegando, amém? Independente do seu medo, independente de você se assustar, independente de você achar que é um fantasma, Jesus está vendo o seu encontro, amém, querido? Por quê? Porque a palavra de hoje é segura na mão de Deus, amém? Então, tem um momento que é difícil, de luta, mas a mão de Deus vai te alcançar em nome de Jesus, amém? A mão de Deus que não te abandona, vai te alcançar em nome do Senhor Jesus. Jesus vai chegar e a resposta vai chegar em nome de Jesus. Amém? Aí a gente já conhece já a história aqui. Pedro falou, eu quero te imitar. Eu quero andar sobre as águas. Oh, querido, em nome de Jesus, que em 2023 a gente ande sobre as águas, em nome de Jesus. Assim como Jesus andou, que a gente possa andar sobre as águas, em nome do Senhor Jesus. Assim como Jesus expulsou demônios, possamos expulsar demônios. Assim como Jesus multiplicou pão, que nós vamos multiplicar pão, em nome de Jesus. Vamos crer que Deus tem algo novo para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora aqui, então Jesus fala, pode vir, Pedro. Porque Jesus não tem medo dos nossos desafios, não. A gente pode desafiar Jesus. Isso demonstra que a gente crê nele. Amém? Que a gente confia nele. Isso é o mais importante. Amém? Então Jesus falou assim, então vem, Pedro. Já que você requisitou isso, venha. A tempestade ainda está ali, querido. A coisa ainda está acontecendo. E Pedro começa a andar sobre as águas. Para mim, o mais interessante isso. É que a tempestade não tinha acabado. Pedro não andou sobre as águas no mar calmo. Pedro andou sobre as águas no meio da tempestade. Meu Deus, isso é muito forte. Por quê? Porque às vezes a gente quer andar sobre as águas, mas o mar tem que estar calminho. E é difícil o mar se acalmar. Às vezes a gente quer que o mar se acalme para a gente andar sobre as águas. Querido, em nome de Jesus, se a gente quer milagre, vamos buscar esse milagre em nome de Jesus. Amém? Mesmo com o mar em fúria, mesmo o mundo acabando, mesmo as coisas acontecendo, vamos lutar, vamos orar, vamos crer que Jesus quer nos levar a andar sobre as águas, mesmo que as águas sejam turbulentas, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, Pedro anda sobre as águas, a gente já conhece isso. E chega um momento que a Bíblia diz que Pedro, ele de fato sente o vento bater, e aí a fé dele estremece. Aí ele dá uma vacilada, e aí a Bíblia diz que ele vai afundar. Mas aí Jesus pega na mão dele e levanta. Amém? Glória a Deus, isso aqui é o mais importante. Jesus pega na mão dele e o levanta. Querido, essa é a questão. Quando ele estava perecendo, que a sua fé não foi suficiente para aquele desafio, Jesus pegou na mão dele. Porque tem gente que diz, não, se você não tiver fé, você vai perecer totalmente. Não, 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 não. A fé é tão importante porque ela vai nos levar a conquistar. A perseverança vai manter a nossa caminhada. A esperança põe nossos olhos lá na frente para que a gente possa continuar seguindo. Amém, querido? Mas tem momento que a fé, às vezes, não é suficiente para aquele momento, que a gente não alimentou nossa fé para chegar nesse nível. E a gente está indo num ponto e a gente vacila. Algum momento a gente vacilou. E aí Pedro vacilou. E aí Jesus pegou a mão dele e levantou. Amém? Acho que isso é importante demais. A gente entender que Jesus, ele quer que a gente entre nos desafios. Jesus sabia, inclusive, que Pedro ia vacilar na fé em algum momento. Mas ele foi lá e pegou na mão de Pedro. Amém? Por quê? Porque Jesus quer nos salvar. Amém? Jesus quer nos abençoar. Jesus quer cuidar de nós. Amém? Jesus quer cuidar de nós. Quer desafiar nossa fé. Jesus quer que a gente aprenda. Amém? Mas acima de tudo, Jesus vai nos salvar nos momentos mais difíceis. Jesus não vai deixar perecer aqueles que o amam. Presta atenção. Jesus não vai deixar perecer aqueles que amam e confiam nele. Amém? Às vezes a gente está passando por uma luta, é tão grande a luta, né? Às vezes está passando por uma luta financeira. Eu não vou sair disso, eu não vou conseguir vencer isso.
Sabe, esse momento está muito difícil. Às vezes você está passando por uma luta familiar e você diz, como é que termina isso? Às vezes você está passando por uma luta emocional, uma crise conjugal. Talvez você está passando por um momento de dor. Talvez você está passando por um momento de doença. Como é que eu vou passar isso? Como é que eu vou vencer isso? Querido, em nome de Jesus, aqueles que são de Deus, creem em Deus e seguram na mão de Deus, amém? Aqueles que creem em Deus, acreditam, Deus vai segurar na minha mão, Ele vai me levar a atravessar, passar por esse momento, amém? Assim como em Isaías 43 diz, quando passares, é uma coisa tão certa que Deus já avisa, quando passares pelas águas, elas não te afogarão, quando passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Ele está dizendo, você vai passar pela água, você vai passar pelo fogo, inclusive você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas você vai passar, você não vai morrer nele, você não vai permanecer nele, você não vai habitar nele, você vai passar, amém? A gente só passa, amém? A gente só habita nos esconderijos do Altíssimo, mas pelas outras circunstâncias a gente passa, né? Então você vai passar pelas águas, pelo fogo, pelas muralhas, pelas fornalhas, né? Mas o mais importante não é se você passou ou não. Ah, eu estou passando por tal situação. Não, é com quem você passa. Sempre é isso. A palavra sempre é essa. Com quem que a gente passa, né? Sabe quando você era criança e aí tinha um escuro? Você não ia, de forma nenhuma, se ia sozinha. Mas se seu pai pegasse na sua mão, você ia em qualquer lugar do seu pai, não é isso? Quando a gente está com o pai segurando na mão, ou com a mãe, ou o irmão mais velho, enfim, a gente cria uma nova força. A gente enfrenta as situações de forma diferente. E assim é, quando a gente crê em Deus e a gente segura na mão de Deus, a gente sabe que a gente vai passar. Amém? A gente sabe que a gente vai vencer, né? E eu falei para você, quando passares, né, de Isaías 43, mas o 41, ele diz algo tremendo aqui. Isaías 41, 13, diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém, querido? Não temas, eu te ajudo. Glória a Deus. Eu acho que algumas frases que Deus ama, uma é não temas, né? E a outra é tem de bom ânimo. Não temas e tem de bom ânimo. Deus sempre tem essa frase, né? Jesus falou muitas vezes, não temas, ou então tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Falou isso para o cego, falou para a mulher com fluxo de sangue, falou para o paralítico, falou para os discípulos, né? Neste mundo tereis aflições, neste mundo tereis, coisa certa, tereis aflição. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, é certo. Agora diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que Jesus falou, amém? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. E se eu venci, você pode vencer. Amém, querido? Então, quando nós seguimos os passos de Jesus, se Ele venceu, nós podemos vencer. Amém? Não é na dimensão, jamais. Nós jamais vamos ter a dimensão do que Jesus passou. Jesus passou algo tão grande que nenhum ser humano é capaz de passar. Foi por isso que Ele teve que vir à terra. Amém, amado? Jesus passou por uma prova que jamais um homem conseguiria passar. Foi por isso que Ele teve que vir para a terra. Agora entenda, não é na dimensão dele, mas é na nossa dimensão. Deus não envia nada que a gente não possa suportar. Então, na dimensão que Deus nos envia, nós podemos passar e nós podemos vencer em nome de Jesus, amém? Então, Ele está cuidando de nós, Ele está conosco, amém? Então, a mão dele está sempre estendida. Ele diz, eu estendo, como diz aqui, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, amém? Em nome de Jesus, amém? Ló, sobrinho de Abraão, né? Um cara que estava ali junto com Abraão, mas teve problema com os pastores, com os empregados, enfim, os servos, e aí se apartaram, né? Abraão falou, não, tá bom, escolhe para onde você vai. Escolheu as campinas do Jordão, foi, se aproximou, né, armou suas tendas perto de Sodoma e Gomorra, acostumou com todas aquelas circunstâncias ali, está vivendo ali, naquele momento ali. Aí passa por uma enrascada, uns inimigos vão lá, pegam, levam ele cativo, ele e sua família. Aí Abraão entra na luta, lembra? Leva os filhos nascidos da sua casa, 318, aquela história toda, vai para a guerra, vence. E aí traz ele de volta, resgata, traz ele de volta. Então ele já deve uma para Abraão, né? Abraão foi lá e abençoou a vida dele, mesmo ele estando longe de Abraão. Abraão foi lá e ajudou. Muito bem. Mas chega um momento que Deus vai derramar juízo sobre Sodoma e Gomorra. E Deus, antes de fazer isso, Deus envia os seus anjos, por intercessão até de Abraão. Deus envia os seus anjos para salvar Ló e a sua casa. E aí Ló fica ali, ainda meio que titubeando, né? Muitas vezes é assim, Deus está falando com a gente está meio titubeando. Mas aí que chegou um momento que os anjos pegaram na mão dele, empurraram, pegaram a família e tiraram daquela cidade. Então os anjos pegaram na mão, amém? Ainda bem que eles seguraram na mão, para eles saírem de fato daquele lugar que ia ser destruído. Infelizmente,
a mulher de Ló. Olhou para trás, quando era a direção de Deus, não olha para trás, e ela olhou para trás, e ela se transformou numa estátua de sal. A gente sabe disso, né? Mas por que Ló saiu daquela cidade? Porque ele não largou da mão dos anjos. E quando Deus segura, querido, não larga da mão dele. Amém? Não rejeite. Deus está te ajudando, Deus está te levando. Parece difícil a caminhada, parece que é uma caminhada de luta, mas se Deus está te conduzindo, se Deus pegou na sua mão, vá com Ele, vai acontecer, vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Então, querido, está findando o ano, vamos comemorar Natal, Ano Novo. Deus tem palavra nova, tremenda, Deus tem força nova para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Nós vamos entrar no novo ano declarando feliz, ânimo novo. Deus vai nos dar um ânimo novo, amém? Mas eu quero declarar em nome de Jesus, nós vamos segurar na mão dele, como diz essa canção, vamos segurar na mão dele, e ele vai nos abençoar. Diante de toda a luta, toda a dificuldade, Deus vai estar com a gente, amém? Deus vai estar com a gente, e a gente vai vencer em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus, amém? Quero orar com você agora que crê nessa palavra e que recebe ela para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus vai nos levar em vitória, nos conduzir em vitória. A mão dele está estendida. Nós vamos segurar e ele vai levar a gente em vitória, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por esse tempo precioso na tua presença. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor traga essa palavra para dentro de cada um de nós e que possamos crer que o Senhor é o Deus que nos cuida e é o Deus que estende a sua mão e segura na nossa mão para nos levar em vitória. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos desafios, o Senhor está nos conduzindo, mas conduzindo em segurança na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, quero declarar, ó Deus, que o Senhor está segurando na mão de cada um de nós, para, Deus, que possamos enfrentar os desafios, sabendo que o Senhor não nos abandona. Mesmo quando nós não enxergamos o Senhor está ali. Mesmo quando nós sentimos medo, o Senhor está se aproximando, às vezes a gente acha até que é um fantasma. Não, o Senhor está vindo e vai chegar, porque o Senhor quer pegar na nossa mão. O Senhor quer nos levar a vencer esse momento, em nome do Senhor Jesus. Então eu te peço que o Senhor haja em cada família, em cada situação, em cada circunstância, Senhor, para que possamos entender. O Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. Eu te louvo, te agradeço por esse tempo precioso na tua presença e recebemos essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Amém? Para encerrar, eu quero dizer que sempre Deus chegava naquela rodovia onde a gente estava com toda aquela chuva, toda a dificuldade, passava um tempo, passava ali 20 minutos, meia hora, 40 minutos às vezes, mas aí a tempestade passava e a gente podia voltar para casa, chegar em segurança, agradecendo a Deus, porque Ele é o Deus que nos livrou, é o Deus que nos conduziu, amém? É o Deus que nos conduziu e assim Ele vai nos conduzir, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe muito, muito essa sua semana que se aproxima agora. E é claro, nós temos o Natal, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, amém? Vamos nos confraternizar, amém?